Você está feliz? Vai ficar mais triste no final dessa mensagem, porque hoje nós vamos falar sobre venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Irmãos, essa é uma oração para corajosos. Isso aqui não é uma oração para quem está brincando com Deus. Isso aqui não é uma oração de criança. Isso aqui é oração de discípulos. É oração de gente que está caminhando com Cristo e está percebendo a grandeza de Cristo. E cada dia que você vai se aproximando dele, maior ele vai ficando na tua perspectiva e menor você vai ficando quando você olha para dentro de você. Nós estamos falando aqui, nessa série de oração, de relacionamentos profundos com esse Deus que eu e você temos. O significado dessa oração, modelo que o Senhor Jesus Cristo dá para os seus discípulos. Isso aqui não foi uma oração dada para você memorizar, para você sair a qualquer momento que está passando por uma situação qualquer. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso cada dia nos dá hoje. Não é isso. Cada palavra, cada frase, ela tem um significado tão profundo. Por exemplo, você pega a palavra pai. Muita gente tem dificuldades de falar pai. Muita gente saiu de lares onde os pais não foram os melhores exemplos. Eu tenho uma série de exemplos que eu poderia dar de pessoas que a gente está tocando nessa sociedade em que não tiveram os pais. Os pais violaram os seus direitos. Crianças que foram abusadas. Nós estamos falando de um pai modelo. Aquele pai que cuida do filho. Aquele pai que abraça o filho. Aquele pai que está no momento que o filho mais precisa. Aquele pai que na hora que você quer a presença dele, ele diz: eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos, filho. Aquele pai que é capaz de abrir um mar para que você passe, porque ele está interessado em você. Então, quando Jesus está ensinando aos discípulos, olha, assim que vocês vão orar, o Senhor está dizendo isso. Quando vocês falarem pai, lembra de mim. Lembra do meu pai, que me deu por vocês. Lembra do meu pai, que é capaz de pagar um preço alto por cada um de vocês. Então, a primeira ideia da oração aqui é que você tem um relacionamento íntimo com esse pai que não falha. Ele não é um pai humano, ele é o exemplo para qualquer pessoa que queira ter os exemplos de como seguir um pai verdadeiro. Todos nós somos falhos, nós vimos aqui ontem. Como pais, como nós precisamos da graça do Senhor. E quanto a gente erra. Enquanto eu estava ouvindo aqui ontem, fiquei pensando, vou anotar tudo isso, porque eu preciso, como eu preciso dos princípios bíblicos para ser um bom pai. Bom, esse foi o primeiro, as nossas orações aqui. Depois nós temos esse Deus que pede para você orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora, nós aqui no Brasil, nós temos um sistema democrático, a gente não tem um sistema monárquico. Para você entender o que significa um reino, uma monarquia, a gente precisa de algumas definições aqui, em comparação à nossa democracia. Eu vejo que muitas vezes a gente trata Deus como se fosse colocado pelo povo e para o povo, porque o sistema democrático funciona dessa forma. O povo coloca o governo, os seus representantes no poder, e esses representantes, eles cumprem a opinião pública, aquilo que o povo quer. O povo tem voz, o povo tem voto, é o povo quem coloca o governo no poder. E às vezes a gente trata Deus assim: já que eu te coloquei no meu coração,
você tem que fazer o que eu quero. Aí eu determino, eu quero agora um carro. Se tu não me deres, eu choro. Eu quero agora isso, eu quero agora aquilo. A gente fica tratando Deus como se Deus fosse o Temer. Como se Deus fosse qualquer pessoa que está no poder para trabalhar em função de nós. Isso não é diferente numa monarquia, mas é interessante a gente ver isso, porque se nós entendemos o que significa o governo de um rei, a constituição de um rei, os poderes sobre um território que esse rei tem e domina, não só ele domina sobre o território, a propriedade, mas ele domina sobre todas as pessoas que estão dentro daquela propriedade. Numa monarquia, você não escolhe ser parte do reino. É o rei quem escolhe que você vai fazer parte daquele reino como súdito. Numa monarquia, ninguém vota. É direito dado por nascimento, por linhagem. E essa é a importância que tem cada genealogia. Quando você estudar a Bíblia e ver genealogia, não para não. Leia a genealogia. E tente buscar o significado de cada nome que está ali. Porque Jesus, ele nasce de uma linhagem, que sem essa linhagem nós não saberíamos que ele era o Messias, o Salvador desse mundo, o Rei dos Reis. Então, quando você ora, venha a nós o teu reino. Você tem que ter coragem, porque se o reino de Deus invadir a tua vida, nunca mais você será o mesmo. Você tem que ter muita coragem para pedir isso, porque o reino de Deus quer invadir a terra. Quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você, ele estava dizendo: eu não estou satisfeito com o status quo deste mundo. O mundo jaz no maligno. As pessoas precisam da graça. Elas precisam entender os valores do reino. Irmãos, o reino de Deus, ele é maior do que esse mundo. O reino de Deus, ele é maior do que esse universo. O reino de Deus é baseado no próprio Deus, e ele dá o seu reino para o seu filho, da sua linhagem, o Criador de todas as coisas, para fazer com que esse mundo experimente que não vai ficar assim, do jeito que estão as coisas. Deus quer invadir a tua privacidade e quebrar a tua vontade, para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. E nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela não é feita por poderes políticos. A vontade de Deus é feita por persuasão. Aqui não tem poder político. Ele vai persuadir o teu coração com seu amor. Sendo um Deus tão grande, sendo um Deus tão poderoso, ele se humilha para sentar com a gente na nossa desgraça e conversar conosco nos nossos dilemas e dizer para cada um de nós aqui que ele quer estar com a gente e se interessa pela tua situação, porque ele quer ver você no reino. Amém? Não é tremendo isso? Então, quando você está orando, venha o teu reino, se prepare. Isso não é coisa simples. Não é memorização. Você está dizendo: eu te dou autoridade, soberania, sobre tudo que eu tenho, sobre a minha vida, os meus desejos, as minhas vontades. Porque numa monarquia, o rei é quem manda.
É o rei quem faz as regras. Ele não dá direito a debates. Ele simplesmente é Deus. Amém, irmãos? E esse rei, o rei desse universo, ele cria esse mundo. E quando o filho dele vem, a primeira coisa que o filho fala, e isso aqui está a importância dessa oração, porque a coisa mais importante para Jesus era o reino. Ele diz, João Batista, ele vem preparando e dizendo, o reino está próximo. E de repente, quando Jesus vem, o reino está entre vós. E quando ele termina a obra dele aqui, o reino já está estabelecido, o reino é presente e é por vir. Amém? Você já foi inscrito, já foi chamado pelo rei. Você pode dar um glória a Deus que... Peraí, não dá ainda não, só dá depois. Você pode dar um glória a Deus porque o rei não... Você não teve que se esforçar para entrar no reino. O rei foi até você e te escolheu no meio de tanta gente nesse mundo para você fazer parte da sua família. É esse Deus que você está orando que invada a tua vida, que invada o teu mundo. É esse Deus que não está satisfeito com o jeito que está a política do nosso Brasil, do jeito que está esse Brasil, porque o pecado tem invadido os corações das pessoas. Ele não está satisfeito com o status quo deste mundo, com ISIS, com o Estado Islâmico, com um cristianismo sem qualquer sabor. E quando o reino vem, o reino invade, ele invade o teu negócio, ele invade a tua vida, ele vai transformando você de dentro para fora. Esse reino é uma semente que está permeando essa sociedade e conforme vai trabalhando esse fermento aí, ele vai crescendo, ao ponto de daqui a pouco ruir todas as bases da corrupção, da injustiça. Esse é o reino que nós estamos pedindo que venha a nós. Irmãos, quando você orar, não ore como se fosse uma coisinha simples. Venha a nós o teu reino. Memorizadozinho. Venha a nós o teu reino. Não, irmãos, quando você orar, ora querendo. Ora dizendo no teu coração, Senhor, que venha o teu reino. Porque se o teu reino vier, as coisas vão mudar na minha casa. Se o teu reino vier, tu vais ser dono de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Se teu reino vier, tu és um rei justo, compassivo, amoroso. As coisas vão mudar. Por isso você não pode orar simplesmente porque é uma oraçãozinha. Você está pedindo que o Senhor, Criador do universo, invada o teu mundo. E quando Ele vier, as coisas vão mudar. Aleluia. E principalmente se você disser que seja feita a tua vontade, aí que piorou. Que oração é essa que você quer fazer? Irmãos, de Deus é a terra e tudo que nela há, até os seus habitantes. Por isso aqui o conceito de monarquia é muito importante a gente entender. Aqui não é um governo colocado pelo povo. Aqui é o povo que tem que seguir esse governo, que tem que seguir a autoridade máxima desse Deus, porque Ele é um Deus bom, compassivo e amoroso. Ele tem os padrões que eu e você podemos viver e sermos felizes. O Senhor se preocupou muito com o seu reino.
E ele começa todo o seu ministério falando desse reino. Paulo fala do reino. Todo mundo na palavra de Deus vai falar do reino. Essa analogia aqui que Jesus está deixando para os seus discípulos, ele está colocando bem claro: eu sou o Senhor. Aliás, essa palavra Senhor, ela vem da monarquia. Ela não estaria aqui entre nós hoje se não fosse a monarquia, porque o rei era senhor de um território, de uma região. Ele dominava sobre tudo isso. Você se lembra quando Isaías, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono? Ele tem o esplendor aqui da grandeza desse Deus. Ele consegue ver esse Deus assentado no trono. Eu não sei se sonhando ou se acordado, mas ele tem uma visão desse Deus e ele cai de joelhos. A primeira coisa que ele fala: ai de mim. Não é ai do Temer, ai do novo prefeito da cidade de São Paulo que virá. Não é ai de ninguém, ai de mim, que sou um homem puro e habito no meio de um povo impuro e os meus olhos. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E aí esse homem cai de joelhos e começa a adorar. Essa é a grandeza do Deus que eu e você temos, que nós estamos pedindo na nossa oração: venha o teu reino, estabeleça o teu reino, faz com que a minha vida represente o teu reino. É isso que eu estou pedindo. E há uma urgência nisso aqui. Irmão, se você está feliz com o mundo que nós estamos vivendo, não sei se você está entendendo o conceito dessa oração. Porque conforme você olha as notícias no dia a dia, você vai ver que o nosso Deus não está satisfeito. E Ele espera que a sua igreja, que virá um dia participar do seu reino eterno. Você se lembra o que ele diz no capítulo 25 de Mateus? Vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Há um reino esperando por nós. E aí ele fala umas coisas interessantes, porque eu estava com fome, me destes de comer, estava com sede, me deste de beber. Eu estava com frio, me vestiste, estava nu, me vestiste, estava preso, foste me visitar. Isso aqui não é uma oração, como eu disse no começo, para crianças espirituais, mas para aqueles que estão vivendo uma realidade íntima com o Pai nosso, que está nos céus, está experimentando a grandeza desse Deus, e quanto mais você vai chegando perto dele, menor você vai ficando, e você vai vendo a majestade desse Deus e o ínfimo que eu e você somos. E aí a gente cai de joelhos dizendo: fala, Senhor, que teu servo ouve. E aí você começa a experimentar a grandeza desse Deus. Ah, pastor, mas será que esse Deus é grande assim mesmo? Que relevância tem essa coisa de reino, se nós estamos hoje no mundo lá? Lógico. A gente vê pelas orações, muitas vezes são orações tão pequenas, que eu faço. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Quando você pede: Senhor, traga o teu reino, essa oração é grande, porque ela vai influenciar tudo que eu e você estamos fazendo. Estamos juntos, irmãos, até aqui? E como eu disse, pior ainda mais, quando a gente começa a orar: venha, faça a tua vontade. Porque todo rei, ele escrevia os seus decretos. Os decretos não vinham da opinião pública. Os decretos vinham diretamente do autor, do Senhor, daquele que tinha interesse do seu povo.
O rei, ele trabalhava para o seu povo. Ele sabia o que era melhor para o seu povo. Ele escrevia as regras que o seu povo, de conduta para o seu povo. Ele sabia tudo sobre o que acontecia no seu reino. É interessante. Nosso Deus conhece tudo sobre você. Nosso Deus é onisciente. Como eu preguei aqui uma vez, Ele conhece mais você do que você mesmo. Ele conhece mais você do que seus pais. Agora, irmãos, orar, seja feita a tua vontade, você precisa ter coragem. É legal orar isso, memorizado aqui na igreja, mas no escuro. Quando você precisa. Ali eu quero ver se você tem coragem. Eu me lembro há um ano e pouco atrás, quando meus pais faleceram. Um faleceu com uma diferença de 2 meses, um para o outro. Foi triste, o pastor participou dos 2 velórios lá em casa. Eu me lembro que estava dormindo, esperava alguma notícia assim da minha mãe, porque ela estava mais doente do que meu pai, mas de repente a minha irmã me liga e fala: o papai foi para o hospital e ele não está bem. E no caminho para o hospital, depois de 1 hora, recebo a notícia que meu pai faleceu. Queridos, orar, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus, não é uma oração fácil. Porque imagina se Deus ouve a tua oração. E Ele vê na tua vida um desejo de querer servi-lo. Aí Ele fala: eu quero você. A Érica mostrou aqui. O que significa vir a nós o teu reino e ser feita a tua vontade, Senhor? É você se despojar completamente para que Ele comece a inserir as leis do reino. Isso significa uma entrega total. Isso significa você entender que o Senhor é maior do que você, que Ele tem planos para você. E se você é daqueles que diz: mas pastor, se isso é verdade, por que as coisas estão tão ruins na minha vida? Talvez você tenha trocado o sistema. Talvez o sistema monárquico de Deus, que na verdade não é isso, porque você tem um Deus que é supra-sistemas desse mundo, mas é Deus soberano sobre a tua vida. Ele está mexendo em alguma área, porque você já orou: seja feita a tua vontade. E pelo que eu tenho entendido de experiências, de repente, ruins na minha vida, nem toda vontade de Deus não vai trazer sofrimento para você. Estamos juntos, irmãos? Amém. Nem tudo que dá certo é de Deus. Olha, para quem pensa assim, a resposta é essa: Deus te ama tanto ao ponto de fazer com que seu filho morra na cruz, aquela morte horrenda, terrível, para dizer para nós aqui que Ele nos ama. Ao ponto de olhar para você no meio de 7 bilhões de pessoas e dizer: você é meu. E eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem coisas que vão acontecer porque a vontade de Deus soberana está sendo feita aqui na terra. E querendo você ou não, você é protagonista dessa vontade soberana de Deus. Talvez você não entenda agora, mas um dia Deus vai colocar os cacos juntos. E você vai ver do ponto A
até o ponto W. É W? O final? Z, né? Perdão, gente. Faz tempo que eu não repito essa, né? Você vai ver do ponto A até o ponto Z a grandeza de Deus na tua vida. Como Ele juntou os eventos, aqueles momentos ruins, e transformou tudo isso na pessoa que está aqui hoje na minha frente, adorando ao Senhor. Queridos, é esse Deus que você está pedindo, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Nós precisamos entender que esse Deus que eu e você estamos aqui servindo é o Deus soberano sobre a sua igreja. Amém, irmãos? Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que escreveu as regras para a igreja. Ele é aquele que domina os corações dos seus servos. É aquele que faz com que cada um de nós aqui participemos com os nossos dons e talentos. Quando Deus envia o seu Filho, como eu disse aqui, Ele disse, as coisas não vão ficar como estão. Há um mês atrás, um mês e meio atrás, eu e um casal que está sentado ali, Clarissa e o Hipólito, e mais o Eli e outros, participamos do resgate de uma senhora e a sua filhinha de 5 anos. Foram momentos que você não tem ideia de estresse, resgate, de tirar a pessoa da escravidão do pecado, tirar a pessoa das mãos daqueles que escravizam, daqueles que levam as pessoas para a morte. Aliás, um texto bíblico para nós aqui é que nós somos assim, pessoas que estão tirando as pessoas da escravidão da morte e dando para elas vida, porque somos cidadãos do reino e queremos trazer mais gente para esse reino. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, irmãos, que toda igreja, ela não pode estar feliz com o status quo da sociedade, porque se o reino virar, ele vai permear tudo que você influencia, ele vai permear tudo aquilo que a igreja precisa fazer numa sociedade. Isso significa que eu e você, como seguidores de Cristo, vamos ter que estar indignados com essa situação, porque é essa situação que nós vemos que faz a gente orar. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Irmãos, nos céus, o Senhor fala e tudo acontece. Nos céus, o Senhor fala e os anjos saem. Fazem tudo acontecer. Na verdade, no reino, o súdito não vai para o exército. O exército, aqui no nosso caso, é um exército de anjos. Eu creio que quando o Senhor está falando que aqui sobre reino, quando você pede que o reino venha, Deus tem muitos anjos para lutar as nossas batalhas. Salmo está cheio de textos que falam sobre os anjos servindo a Deus, ouvindo a voz de Deus e atuando em prol daqueles que fazem parte do reino de Deus. Você é capaz de ver isso se você quiser. É só dar uma olhadinha para quando você disse para Deus, venha o teu reino na minha vida, até os dias de hoje. E você vai perceber quantas vezes Deus peleou a tua batalha. Então, quando nós estamos orando, irmãos, venha o teu reino, você está dizendo, eu não estou feliz com tudo que eu estou vendo, com tudo que eu estou ouvindo, por isso, Senhor, faz o teu reino vir sobre esse mundo, nos meus negócios, faz o teu reino vir na minha vida conjugal, faz o teu reino vir para os meus filhos. Senhor, se o teu reino entrar na minha casa, as coisas vão mudar.
Eu vou mudar. E aí, quando você orar, que venha, que a tua vontade seja feita. Venha a vontade de Deus. Olha assim, com vontade mesmo. Venha a vontade de Deus. Venha reino de Deus. Urgentemente invada esse planeta. Irmãos, o mundo clama pela igreja. Nós somos o reflexo da glória do Senhor. Só você pode dizer isso. Os governos desse mundo não têm o poder, irmãos, para transformação que só aqueles que experimentaram o sangue do Senhor Jesus Cristo têm e foram comprados para o reino da sua maravilhosa glória. E quando a gente passa por esse mundo, sem dúvida, o coração do Pai vai estar batendo no nosso coração. Os nossos olhos vão ver aquilo que o Senhor está vendo. E os nossos pés farão e irão aonde o Senhor quiser que a gente vá. Porque seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Nos céus, a vontade é perfeita. Tudo acontece aqui na terra, independente da vontade do homem. 7 bilhões de vontades nesse mundo. Uma vontade apenas. Mas ela vai ser vitoriosa. Vai chegar um dia que o Senhor vem buscar a sua igreja. E nós iremos viver no reino eterno do nosso Pai. Aprenda a contar bênçãos, porque nas bênçãos que você contar, você vai ver o Rei dos Reis tocando e controlando a tua vida. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas das divinas mãos. Uma a uma, dize-a de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Eu sei que Deus quer usar a nossa igreja, irmãos. Há um bando de gente aí que fez de Deus o sistema político desse mundo vigente. Há um bando de gente falando em teologias ao redor, que tudo que você quer, você vai ter. A nossa igreja, irmãos, o rei é quem manda. E os súditos estão dispostos a se inclinar diante da majestade e dizer: fala, Senhor, que teus servos querem ouvir. Que Deus te abençoe.